O Instituto de Apoio à Criança resulta numa visão tripartida e convergente, liderada pela doutora Manuela Yanes e inspirada inicialmente numa ideia de João dos Santos da criação de um Instituto da Criança, que para ele, e é uma das visões do IAC, para ele resultava da necessidade de se ter uma instituição autónoma do Estado que pensasse e estudasse os problemas da criança e que pudesse, de algum modo, influenciar as políticas de um modo global, de forma holística e não de maneira atomizada, como acontece normalmente, e que fosse uma instituição que ouvisse e estivesse receptiva aos problemas reais das populações, em vez de querer sensibilizar as populações para determinadas coisas. Mas antes estar sensível à voz das pessoas, às necessidades das pessoas. Aquilo que a doutora Manuela Yanes e o grupo que a apoiou inicialmente a partir do Palácio de Belém, digamos, em 83, em que a doutora Manuela Yanes ainda era mulher do Presidente da República, do general Yanes, que ainda estava na presidência, a partir das reuniões aí havidas, com muitas pessoas que ela convidava, criou-se então esta instituição que se chama o Instituto de Apoio à Criança. A doutora Manuela Yanes sempre declarou ter-se inspirado em João dos Santos. João dos Santos ainda esteve em algumas reuniões, mas esta instituição chama-se Instituto de Apoio à Criança, o que significa que acolhe uma outra visão complementar da visão inspiradora e que retrata de algum modo já a dimensão dos cuidados a prestar à criança. E aí, enfim, aí podia-se confrontar com alguns riscos, que era a possibilidade de alguns entender o IAC como inspirado numa visão assistencial, o que não aconteceu, felizmente, porque os programas de cuidados, ou digamos os projetos que têm integrado o IAC, têm sido predominantemente projetos de prevenção de algumas problemas, para que se evitem sofrimento e problemas desnecessários às crianças. Depois há uma outra visão que é muito muito inspirada pela própria doutora Manuela Yanes, que é a perspectiva da defesa das crianças a partir de uma visão da criança como sujeito de direito. Esta é uma visão muito moderna, difícil de integrar para a população em geral, porque vai levar muitos anos para que as pessoas entendam que as crianças são sujeitos de direito e, portanto, têm que ser respeitadas como tal. Têm direitos que têm de ser respeitados. O Guia dos Direitos da Criança, a primeira versão que foi concebida pela Aurora Fonseca, que é do grupo inicial, ao tempo, uma pedra no charco, quer dizer, não tínhamos publicações desse tipo para chamar a atenção dos direitos da criança, como ela o fez, naturalmente,
inspirado pela liderança da doutora Manuela Lianes. Portanto, há estas três visões que às vezes criaram alguma tensão no interior do IAC, sobretudo nos primeiros tempos, manifestamente quando eu integrava a direção do IAC, mas que felizmente sempre conseguiram ir sendo resolvidos, e ainda bem que há estas três tensões para permitir o desenvolvimento do IAC. Mas não há dúvida que mesmo o trabalho realizado nos últimos tempos, manifestamente com o papel desempenhado pela doutora Dulce Rocha, uma magistrada tão conhecida, e que agora está à frente da direção executiva do IAC, esta tentativa de ajudar a clarificar o que é o superior interesse da criança é um ato muito relevante de contemporaneidade do IAC. Todos os que trabalhamos ou trabalhamos mais no IAC e que prezamos muito o IAC, acho que estamos muito satisfeitos com o papel que o IAC tem desempenhado nesta tensão entre estas três vocações complementares e promotoras do seu desenvolvimento, a bem da criança, naturalmente. Obrigado. Então, eu tive conhecimento de que o IAC se ia formar através da doutora Manuela Ramalhianes, que me convidou para sócia fundadora. Foi para mim uma grande alegria ela ter-se lembrado de mim, porque o IAC era uma instituição que fazia realmente falta em Portugal, onde a criança estava mesmo indefesa em relação a tantas outras instituições do mesmo género que já existiam no estrangeiro. Gostaria de, ao longo da minha vida, poder ter prestado um apoio muito mais próximo e concreto ao IAC, o que nem sempre me foi possível, porque trabalhei sempre em tempo inteiro com aqueles horários rígidos e livros de ponto, e depois fichas de ponto, e depois ponto digital, o que me obrigou realmente a dedicar-me à criança, que é o que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida, e estar sempre à disposição do Instituto para aquilo que ele necessitar. A minha pena, ou seja, o meu computador, estão sempre à vossa disposição. Agora tive o prazer de escrever um conto para o livro que brevemente irá sair, sei que já está muito adiantado e com ótima colaboração. Entretanto, tenho trabalhado o que eu acho que é para o IAC também, que é trabalhar pela criança, e acho que todos nós podemos colaborar com o IAC trabalhando pelas crianças em diversos setores. Eu tenho-me dedicado mais à literatura infantil-juvenil, tenho neste momento mais de 100 livros publicados, muitos deles que tocam os problemas referentes aos direitos da criança, ao racismo, à solidariedade. Tenho colaborado com algumas outras instituições, também como a OICOS, como a Amnistia Internacional, mas julgo que nada disto é um trabalho independente do IAC, porque o IAC é uma instituição que tem um papel e uma força tão grande que abrange tudo aquilo que nós em Portugal estamos a fazer pelas crianças. E, portanto, é com muita alegria que eu vejo que os anos passaram e que não foi em vão. Hoje, tantas e tantas coisas foram realizadas, não só
nos direitos cívicos, como em pequenos pormenores, como no apoio às crianças hospitalizadas, como em relação às crianças perdidas e raptadas, como em relação aos meninos de rua. Tudo isso e muito mais têm sido ações do IAC que me interessam imensamente. Quando eu me reformei, eu sou uma maluca pelo trabalho. Eu trabalhei até aos 70 anos na Biblioteca Nacional. Falei com a doutora Manuela Yanes e disse-lhe assim: olha, eu agora gostava de trabalhar mais intimamente com o IAC, porque isso sempre foi um sonho meu. E ela disse-me: olha, então porquê é que não vem para a nossa biblioteca e não dá uma ajuda na nossa biblioteca, visto que trabalha há tantos anos em bibliotecas? Mas eu depois estive a pensar. Atualmente eu faço um trabalho que é ir todos os dias para as escolas. Faço 3, 4 sessões com crianças, mais no sentido do incentivo à leitura. E comecei a pensar que eu, que já tenho tanta prática deste trabalho, se não será trabalhar mais para o IAC, fazer este trabalho que todos os dias abrange à volta de 150, 200 crianças, e conquistá-las para os livros é também conquistá-las para a cidadania, é fazer um trabalho que acho que o IAC também não despreza. O meu entusiasmo pela criação do Instituto de Apoio à Criança, e o que me fez de facto aderir logo desde o princípio, foi o facto de se tratar de uma instituição com um caráter global que procurava enfrentar os problemas da criança numa perspectiva interdisciplinar e, sobretudo, muito situada no tempo histórico que era o pós-25 de Abril e na realidade da criança portuguesa, uma vez que esta ideia começou a tomar forma, digamos assim, depois do Ano Internacional da Criança, que foi em 79, e para o qual foram feitos imensos estudos e trabalhos de pesquisa sobre a situação da criança portuguesa em vários sectores. As comissões que trabalharam nesses trabalhos de pesquisa, de investigação, de levantamento de dados, tinham realmente elementos e informações importantes relativamente à situação da criança portuguesa e era uma pena que eles não fossem aproveitados no seu conjunto para um trabalho futuro, alicerçado precisamente na realidade desses dados. Foram apresentados na altura, em congressos, em encontros, publicados em várias obras, mas utilizá-los numa perspectiva conjunta de uma instituição que olhasse de uma maneira global e considera a criança e, por outro lado, conseguisse interferir na definição de uma política para a infância, não estava previsto, ou pelo menos estava previsto para as pessoas que do início sonhavam com uma instituição como era o IAC. Esse foi de facto um dos aspectos que me pareceu importante e também porque havia uma necessidade de modificar imensas coisas, eram precisos, apelava-se muito para a mudança, era preciso ver a criança com outros olhos, era preciso outros modelos de intervenção, tudo o que dizia a respeito à criança, mesmo com as melhores das intenções, era visto numa perspectiva ou educativa ou numa perspectiva assistencial. Era necessário começar a ter uma outra visão, começar a contextualizar os problemas da criança em perspectivas completamente diferentes, com direitos de cidadania, com características específicas, com igualdade de oportunidades, não só
em relação a facilitar condições, mas sobretudo a ser encarada como um ser realmente de direito, como um sujeito, e isso foi um grande desafio e foi isso que me entusiasmou nesta instituição. Até porque conhecia outras instituições noutros países que eram movidas realmente por esse desejo de praticar de estudos e intervenções e ter uma ação muito direta na definição dessa política e na promoção da defesa dos direitos da criança. Isto tem a ver com na continuidade de uma defesa de direitos humanos. O Ano Internacional da Criança, com os estudos que foram feitos aqui, permitiu termos a noção do que se passava em relação à criança em Portugal, mas, muito para além disso, havia uma imposição, digamos, universal, que era realmente os ideais promovidos pela Unesco no pós-guerra, que era, de facto, educar para a paz, educar para a democracia e educar pelo respeito dos direitos humanos, a que muito pouco depois se acrescentou como especificidade notória a defesa dos direitos da criança, que já estava incluído na defesa dos direitos do homem, mas começou a ganhar força pouco depois. E isso foram, digamos, atrativos do ponto de vista ideológico e do ponto de vista do momento histórico e político que se passava no meu país, que me atraíram realmente a aderir a esta causa. Foi importante, eu aderi desde os princípios, penso que comecei a participar nas reuniões de preparação, de discussão, de como é que seria esta instituição, se era estatal, se era privada, se era associada ao Ministério, se era associada à Presidência da República, se dependia de de uma ligação interministerial ou se era uma instituição com autonomia. Eu assistia a essas fases todas da discussão. E foram anos, talvez desde 80 até 83, que foi quando de facto começou a tomar forma e começaram a definir-se os estatutos, e eu colaborei, estou convencida que se não desde a primeira reunião, pelo menos desde as primeiras, e mantenho-me até hoje, digamos assim, entusiasmada pelas lutas que o IAC vem promovendo. Nem sempre foram pacíficas. Havia aqui vários interesses. A definição da opção por uma instituição com estas características advém também da instabilidade política da época em que foi realmente criado, mas não há dúvida nenhuma que era uma responsabilidade a criação de uma instituição que apelasse para novas perspectivas de olhar pela criança e desse modelos e exemplos de intervenção que pudessem, de facto, dar segurança de que as coisas podiam mudar e podiam mudar exigindo dos adultos competência, envolvimento e uma certa preparação e, sobretudo, uma tomada de consciência de qual era o seu papel dali para a frente. Na defesa dos direitos da criança, eu no IAC, até porque estava dentro da minha formação e até do meu perfil, tentei sempre optar pela defesa do direito de brincar, do direito à arte e à cultura e à participação na vida artística e cultural da comunidade, em linguagem acessível e que permitisse à criança a liberdade de expressão. Por outro lado, penso que era uma maneira de estar também mais perto do contacto e de poder perceber melhor o que é que se ia passando com as crianças, observando-as em função daquilo que elas eram capazes de expressar, das sequelas que lhes tinham deixado situações de privacidade em relação a determinado tipo de orientações, ou de carências, tanto do ponto de vista físico como psicológico, como até de orientações educativas
demasiado condicionantes no sentido da inibição, e embora eu tenha colaborado sempre com o IAC, ainda hoje seja membro da direção, a verdade é que escolhi um sector específico para, digamos, promover um direito que ainda hoje, em algumas situações, levanta polémicas, porque é o brincar, porque não acham que o brincar que não é uma coisa séria, é uma coisa extremamente séria, e sobretudo é a linguagem própria da infância, e é aquela que lhe permite um equilíbrio mental, tanto à criança como ao adulto, e que facilita todo um processo de adaptação a si próprio e ao mundo e às normas de convivência com os outros. Por isso eu mantenho-me e tenho mantido nesta tarefa, digamos assim, que tenho cumprido, umas vezes melhor, outras pior, mas sempre com muito entusiasmo. Umas vezes é mais fácil, outras é mais difícil, enfim, depende, mas já há caminho aberto, já há exemplos dados, já há alterações verificáveis e já se nota que foi possível transmitir uma mensagem de segurança e um caminho que aponta para uma continuidade, acho. Então vamos falar do IAC. Tudo tem uma pré-história. E o IAC teve também os seus precursores. E o IAC, sobretudo, se lembra do tempo em que não havia IAC, que é o meu caso, em que, por exemplo, num período remoto já do século passado, e faz tanta impressão dizer século passado, porque assim o século XIX, que era de antes do século passado, passa a ser o século antepassado, mas no século XX, nos anos 70, princípio dos anos 70, uma revista que havia na altura, chamada Vida Mundial, do grupo editorial do século, revista essa que era assim o equivalente do que agora será uma Visão, um Sábado ou outra revista que tal, onde eu trabalhava, onde eu colaborava, e eu fazia lá uma crónica chamada Temas Infantis. E deu-me para, numa das crónicas, referir os direitos da criança e o que a Unesco tinha lançado universalmente como os direitos da criança no prolongamento dos direitos do homem. Pois bem, isto foi em 1971, antes do 25 de abril de 1974, portanto isto foi num tempo em que havia censura aos jornais, censura às revistas, censura ao teatro, censura ao cinema, censura, proibição. Os 10 direitos da criança, o decálogo dos direitos da criança, foram reduzidos por vontade da censura a 7. 3 foram proibidos. Proibidos de dizer. E provavelmente também, por maioria de razões, proibidos de executar. E então eu no texto falava dos 10 direitos da criança e depois na caixa que acompanhava o texto, a caixa que é, portanto, um outro texto, com em itálico, por exemplo, ou com outro corpo de letra, tá? Vinham só 7. Vinham só 7 e sem poder-se dizer 1, 2, 4, 5, sem se poder, punha-se os 7 e as pessoas deviam estranhar porque é que os 10 direitos estavam ali transformados em 7, mas era porque, na altura, estava proibido, não sei qual deles, não sei quais deles, mas estavam realmente interditos de ser publicados. Isto passou-se, como digo, em 1970, 71. O tempo foi, e em 1980 e tal, criou-se o IAC, 83, se não estou em erro. Eu não sou bom para datas. Sei que foi uma iniciativa projetada e levada a cabo pela doutora Manuela Ianos, que convidou umas tantas pessoas ligadas à área da infância e da juventude a uma reunião, e foi no Palácio de Belém, visto que a doutora Manuela Ianos, à data, era a primeira-dama, mulher do primeiro presidente, do
segundo, terceiro, não, enfim, primeiro presidente eleito da República, depois do 25 de Abril, na altura general Ramalhianos, e nós lá reunimos, e eu tenho a boa recordação de lá encontrar um primo meu, que eu já não via há muitos anos, que tinha dado o salto, como então se dizia, para não ser submetido à tropa e à guerra colonial, tinha dado o salto para o estrangeiro, tinha-se especializado, ele era médico já, tinha-se especializado em medicina pediátrica, nascituros, e tinha regressado a Portugal também, depois do 25 de Abril, e encontrei-o pela primeira vez lá, visto que as nossas vidas não se tinham cruzado nesses anos anteriores. Ele tinha ido para Coimbra, para professor da Universidade de Coimbra, medicina, depois é que tinha vindo para Lisboa, para Almada, proporcional, e foi um grande abraço que eu lhe dei, visto que já não nos víamos há muitos anos, praticamente desde a infância. Não era meu primo direito, não eram primos próximos, era um pouco mais velho do que eu, uns 2, 3 anos, chamava-se, visto que já morreu, António Nuno Torrado da Silva. Também era António Torrado, como eu, mas era António Nuno Torrado da Silva. E, entre outros aspectos, o de encontrar gente de diversas áreas, todas essas pessoas convergindo e tendo como ponto culminante de interesses a infância, era uma espécie de presépio. Eu sentia-me ali à roda de um ausente menino Jesus, que eram todas as crianças do mundo, e estava ali a dar o meu testemunho também e a minha contribuição em forma de histórias, de livros que eu tenho escrito para crianças, que continuei a escrever, obviamente, depois dessa fase, livros, jornais, por aí fora. E recordo essa ocasião como realmente o encontro de pessoas que eu já não via e o ver pela primeira vez que éramos muitos, felizmente, em várias áreas de interesses.